Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim? Bom dia! Nossa, gente, vou falar aqui um trem pra vocês. Tem um vizinho meu, não faço a menor ideia de onde que ele esteja. Gente, mas ele tá fazendo o almoço, uma comida tão cheirosa, que eu tô perdendo totalmente o controle e a concentração na aula. Eu já tô aqui assim, ó, chega, já tá me dando os arrupi. Nossa senhora, então vou falar comida cheirosa demais, gente, não podia. Desconcentra, gente. A gente que nem tá com tanta fome já fica, né não? Vocês não acham? E assim, a sorte de vocês que vocês podem aí, tá? Ninguém tá vendo, mas você vai aqui me vendo, você come um pacote de bolacha, você come um pão, você come um queijo, né não? E eu, amigos, a pessoa que vos fala, tá aqui, entendeu? Tá aqui só sentindo, só passando vontade. Né não? Meninos, me contem aí como é que foi o final de semana, o que temos de novidade? Meu Deus, é a patroa. Ah, gente, eu vi só o mesmo que vocês me mandaram. Eu nem vi. Se vocês não me contam, eu ia ficar totalmente por fora. Vocês sabem que vocês têm que me manter informada, né, das coisas, dos memes, né? Por exemplo, semana passada eu fiquei lá sem entender porque que tinha um tanto de gente com foto do Neymar, achei até que tinha pegado corona, entendeu? Por um minuto eu falei, pegou corona, a pessoa já tá fazendo o quê? A homenagem, entendeu? Que é pra ele não fique ruim, mas depois... Adulto Ney, maior jogador de todos os tempos. Olha aí, gente, que é isso? Nossa, isso tudo por causa de um jogo. Nossa, o povo sempre fazer, vocês não acham, não? Gente! Hoje, às 2h30 da tarde, Neymar pipoca, viu? Anota aí. Não, mas não vou assistir, não, que eu tenho mais o que fazer. Vou não. Vou não, gente, sabe por quê? Gente, tem que planejar as aulas, sabe? Tem uns trem, tem muita coisa, entendeu? Essa semana eu tô com umas aulas muito robustas, sabe? Primeiro ano tá com aula robusta, pesada. Vocês também estão com um conteúdo que é melhor, mais gostoso, mas assim, tem que ficar atento. Nossa, amanhã eu entro com ciclo menstrual na outra turma. Então, ciclo menstrual, gente, é muito hormônio, é muito dia, é muito trem. Então, tem tudo isso que pensar. E outra coisa, eu monto a aula, eu vou mudando ela no meio do caminho, porque eu não gosto, sabe? Não gosto. Assim, no meio do caminho, vou achando que podia ser assim, podia ser assado, aí vou mudando. Então, não assistirei o jogo do Neymar. Não assistirei. Até porque, normalmente, mesmo se eu tivesse nada pra fazer, eu também não assisti, não. Ai, sou dessas. Sou sincera, né não? Pera. Pera lá que eu me perdi aqui no meio das conversas que vocês mandaram. A Emily vai colocar a foto do Neymar no perfil? Não, Emily, você é linda. Ele não é bonito, gente. Não sei o que vocês, não sei o que as meninas vêem nele. Gente, é um menino feio. Tinha chance comigo? Não. Nem um pouco. Ah, eu não vi essa... Ah, tem aqui mesmo, de fato. Vi agora. De fato, vi. Não, gente, minha prima, acabou de fazer 18 anos. Ano passado, mas ele é tão bonitinho. Eu falei, Ana, vai fazer um exame de vista. Vai fazer um exame de vista, porque, gente, ele é tão sem graça quanto o menino do Homem-Aranha, que até agora eu tô revoltada com aquele menino. Gente do céu, desde que o Samuel me falou, foi o Samuel que falou do menino do Homem-Aranha? Ah, então, aí esse ponto, você chegou num ponto interessante, Alan. Daí a conta bancária dele realmente é bem interessante. Bem interessante, né? Coisa que a minha jamais será, entendeu? Pode juntar a conta bancária de nós tudo aqui, ó. Nós tudo aqui não vai chegar perto da dele.
Mas vida que segue, né, gente? Vida que segue. A gente nasceu, foi bonito, não foi rico, né? Ele nasceu, foi rico. Não nasceu, não, né? Ficou. Então, assim, paciência. Paciência. Sim, mas vocês ainda têm chance. Vocês ainda têm chance, né? Então, assim. Não, filho. Nossa, gente, o Gustavo tá tão engajado. Gente. Não, eu não entendi nada que você está falando aqui. Gente, eu tô lenta hoje. Deixa eu falar aqui coisa pra vocês. Eu tô Se tem gente lenta. que acha o Whindersson bonito, eu não duvido de nada. Não, minha filha, gosto é igual. Cada um tem o seu, né? Já dizia minha avó. Minha avó também dizia que o gosto é igual, né? Tarará. Cada um tem o seu. E outra coisa, o que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? Graças a Deus, né? Tem gente que gosta do verde, tem gente que gosta do amarelo. Já dizia Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra, então isso é ótimo, né? Mas, no meu gostinho, nossa, sem chance. Sem chance. Se fosse pelo menos Capitão América, né, gente? Ué. Já bora, né? Já conversamos, já falamos a nossa abobrinha do dia, já chegou todo mundo que eu queria, já estamos com uma audiência boa, né? Audiência, né? Quem vê pensa que eu tava na televisão. Já estamos com audiência boa, vamos lá trabalhar, que é o que importa, que é o que a gente precisa, que é a nossa chance, já é a nossa chance, né? Por quê? Porque o Carlos Daniel, é verdade. Eu fiquei enquadrado do Carlos Daniel, eu gosto mesmo. Já que a gente não nasceu com a conta bancária do Neymar, temos que estudar e trabalhar para chegar, talvez, quem sabe, um pouco próximo, né? Esperança é a última que morre. Então, bora lá que o nosso estudo pode nos deixar mais perto disso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, lembrando, meus amores, que nós estamos no livro. Que livro? Livro 12. Livro 12. E aí, no livro 12, a gente vai agora para os comerciais. Não, nós não vamos para os comerciais. Vamos aumentar isso aqui, que eu e a Duda temos A Duda não, a Madu. A gente tem um probleminha de enxergar, né, não? Meus amores, bora lá. Lindos. Na última aula, a gente explicou como que vai surgir essa variabilidade, certo? Todo mundo entendeu, anotou. Espera aí que o sol tá entrando aqui. Todo mundo entendeu e anotou como é que surge essa variabilidade, certo? A gente falou que a variabilidade, ela pode surgir por mutação e ela também pode surgir por recombinação. Lembra lá da meiose? Que eu tinha a recombinação e a segregação? Sim. E aí, de acordo com os meus exemplos maravilhosos, eu expliquei para vocês que a mutação, ela cria algo novo. Lembra da Sebastiana, a Josefina que ia entrar no segundo ano? Algo novo, tudo bem? Até então não existe nenhuma Josefina, nenhuma nada aqui no nosso segundo ano. Mas a recombinação, lá a meiose cria uma variabilidade, cria de que jeito? Misturando. No meu exemplo, eu peguei, né, e misturei, peguei a cabeça da Ananda no corpo da Amanda. Posso fazer o seguinte também, pegar, misturar Cecília com Emily, por exemplo. Né? Eu estou misturando. Já existe Cecília, já existe Emily. A gente só está fazendo o quê? A gente só está misturando. Fazendo uma outra associação. Quem gosta de jogar baralho? Olha só. A recombinação, né? Os eventos que ocorrem na meiose, tanto a recombinação quanto a segregação, faz o seguinte: antes de jogar, antes de distribuir as cartas com baralho, o que você faz com baralho antes de distribuir as cartas? O que você faz? Você embaralha, perfeito, Vitor. Então, olha só, os eventos que ocorrem na meiose vão provocar isso aí, vai embaralhar as cartas. As cartas já existem, o baralho já existe, nem sei quantas cartas tem no baralho, né? Mas ela já existe.
Ela vai pegar aquelas cartas que existem e vai embaralhar e vai distribuir para os jogadores. Ora, você tem um as de copas, nem sei se tem essa carta, que eu não sou boa no baralho. Uns 2 de paus e uma rainha de ouros. Ora, você tem uns 5 de espada e, enfim, essas cartas que eu não sei, que eu não sou boa no baralho, que eu não jogo baralho, entendeu? Então, assim, os eventos da meiose vai embaralhar. Agora, olha só. O que a mutação vai fazer? A mutação vai fazer surgir uma carta nova. Por exemplo, as letras que tem no baralho, se eu não estiver muito equivocada, é o A, o Q, o J e o K. Não é isso? São essas 4 letras, não é? A letra, né? Eu não tô falando o nome da carta, tô falando as letras que tem, né? Vamos imaginar o seguinte, que agora nesse baralho aconteceu uma mutação e a gente colocou um L. Um L de Ludmilla, nada mais justo, entendeu? O L é a carta nova. Carta nova vem por mutação. Ficou claro isso daí? Sim, sim. Todo mundo entendeu? Meus amores, isso daqui é importantíssimo a gente entender, sabe? Se vocês conseguiram captar isso daí, a gente está anos-luz à frente de muita gente que está no cursinho, já tem uns 2 anos e não consegue entender essas diferenças, tá? Gente, tem hora que às vezes vocês podem achar que a gente fica com um pouquinho... Ai, tem hora que, sei lá, alguém pode ficar assim, nossa, parece que a gente fica amassando barro em algumas coisas, a gente não, né, fica muito tempo em algumas coisas. As coisas que eu fico amassando barro com vocês são as coisas que mais caem nos vestibulares, seja Enem, seja outra coisa, e menino confunde. Menino confunde. Tem gente que estuda demais a genética e decora todas aquelas características, aqueles cruzamentos matemáticos, mas não entende o que é aquilo. Gente, cada vez mais é isso que tá caindo aqui, fazendo vocês pensarem. Então, é por isso que eu gasto aqui o tempo que for necessário para vocês pensarem. Entendeu? Pensar é difícil, gente. Não é todo mundo que pensa, né? São pouquíssimas pessoas que pensam. É mais difícil a gente pensar e mais fácil a gente seguir a linha, copiar os outros. Então, por isso que eu fico batendo nessa tecla. Porque é isso que cai. É isso que cai, tá bom? Aí, olha só. Vamos ler, eu vou ler aqui agora com vocês, todo mundo me acompanhando no livro, vocês vão puxando as setas. Quem gosta de fazer, pegar esses papéis, sabe, vai fazendo uns resumos, fiquem à vontade. Eu cometi uma falha enorme que eu queria incluir uma coisa aqui, mas eu vou dar tempo, eu vou falando e todo mundo escreve, tá? Eu esqueci, eu ia fazer um slide para colocar para vocês e eu me esqueci completamente. Como eu falei para vocês, hoje, desde domingo, assim, desde sábado, na verdade, eu não tô vivendo, eu só tô existindo. Então, eu tô meio assim, lenta. Mas vocês me perdoam, mas vai dar tempo. Ai, Vitor, maravilhoso. Gente, o que seria de mim sem vocês? De verdade. Sério, vocês mudam o meu astral. Bora, vamos lá. Todo mundo aqui comigo, nessa página do livro aqui, ó, o estudo das mutações. Estudo das mutações. Olha só, página 45. Todo mundo lá no livro 12. Livro 12, página 45, a gente vai fazer o estudo das mutações. Você já sabe como a mutação surge. Percebe aqui. Nandinha, quer ler? Você que gosta de ficar lendo? Quer ler? Bora. Então, bora, vai. A Nanda começa, depois o Vitor vai. Tá? Eu sou democrática. Nanda, bora lá. Começa aqui. Mutações são eventos relativamente raros, espontâneos, aleatórios e geralmente prejudiciais. Em espécies que se reproduzem assexuadamente, são a única fonte de variabilidade genética. As mutações podem ocorrer nas células somáticas ou germinativas. Pera. Vamos lá, respira. Ó, ele falou o seguinte, que espécies que se reproduzem assexuadamente, mutação é a única forma de variabilidade. Ou seja, sabe as bactérias lá? Ou seja, é só mutação para dar variabilidade. Tudo bem? Beleza? Para de conversar aí, ó, inferno. Presta atenção aqui.
Você viu que eu tô estranha, né? Eu falei pra vocês que eu tava meio estranha. Mas bora, continua, Nanda. As mutações somáticas afetam apenas as células somáticas e não se incorporam aos gametas. Na reprodução sexuada, elas não serão transmitidas aos descendentes. Eventualmente, essa alteração está associada ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, segura. O que é mutação somática? Gente, mutação somática é aquela que não vai ocorrer no seu gameta. Ou seja, todas as células do seu corpo. Agora, todo mundo presta atenção que vocês têm mania de confundir isso também. Célula somática é célula que não é gameta. Então, a célula da pele, célula do esôfago, célula do pulmão, a célula do olho, a célula de qualquer parte do corpo que não for gameta é célula somática. Tudo bem? A Nanda leu o seguinte, ó. Mutação em célula somática não afeta os descendentes, tudo bem? Só vai estar relacionada aqui com a pessoa, entendeu? Consequência só da pessoa. E normalmente essas alterações estão ligadas a um tipo de câncer, tudo bem? Então, por exemplo, a pessoa desenvolveu um câncer de pele. Câncer de pele está relacionado com célula somática da pele. Significa que os filhos daquela pessoa vai ter câncer de pele? Não, porque não foi em gameta. Ficou claro? Sim? Agora vocês Mas é podem aquele responder. negócio que a família, tipo, se um parente tem câncer, tem a capacidade de ter câncer, assim, a outra, como é que eu posso falar? A família, assim, tem a probabilidade de ter? Depende, olha só, se a gente pega a maioria do universo, né, do câncer, a gente tem o seguinte, que apenas 10 a 15%, vamos colocar assim, são cânceres hereditários, tá? Então, por exemplo, câncer de mama está relacionado com um paradigma hereditário. Câncer de próstata também está relacionado com algo hereditário. Então, a gente tem o seguinte, que a maioria deles não tem viés hereditário, tá? Mas alguns sim. Aí, por exemplo, câncer de mama tem uma maior predisposição. Bora lá. A minha avó teve câncer de mama. Significa que eu vou ter câncer de mama? Não necessariamente. Mas eu posso ter uma predisposição, então eu tenho que ficar mais alerta, fazer exames mais periodicamente? Aí sim. Porque a maioria do câncer não é de origem hereditária, é só uma pequena parte. Beleza? Sim? Então, bora, Nandinha, pode continuar. Aí, nas mutações germinativas. As mutações germinativas afetam as células da linhagem germinativa. Então, podem ser passadas para descendência pelos gametas. Do ponto de vista evolutivo, são as mutações germinativas que importam, pois elas podem incorporar-se ao patrimônio genético da espécie. As mutações somáticas morrem com seu portador. As mutações também podem ser reduzidas por agentes externos. Os agentes mutagênicos são fatores físicos, químicos ou biológicos que elevam a frequência das mutações. Entre os agentes físicos, os mais conhecidos são os raios-x, os raios gama e a radiação ultravioleta. O calor também aumenta a taxa de mutação. Em trabalhadores de usinas siderúrgicas que permanecem muito tempo em locais de temperatura elevada, as taxas de mutações é mais alta que na população geral. Ou seja, vocês entenderam, olha só, do ponto de vista evolutivo, o que interessa é a mutação germinativa, é aquela que acontece no gameta. Por quê? Porque ela vai passar para a próxima linhagem. Se for favorável, a seleção natural seleciona ela e incorpora. Se não, vai ser eliminada, aquele indivíduo morre junto com ele essa característica. Da mesma maneira, por isso que ele ressaltou aqui, ó. Do ponto de vista evolutivo, são as mutações germinativas que importam. Aquela somática, a pessoa que morreu de câncer, porque tinha câncer de pele, aquela mutação que ocorreu naquelas células da pele vai morrer junto com ele, entendeu? Não passou para a próxima geração. Todo mundo entendeu isso daí? Sim? Mutação é evento ao acaso? Sim, só que existem algumas coisas que podem induzir os danados não, né? Os chamados agentes mutagênicos. Quem já tirou radiografia do dente?
Você vai lá tirar a radiografia do dente, para como a gente conversa. Radiografia é um trem que você faz muito de vez em quando, raramente, né? Você vai tirar a radiografia do dente. Ela põe um colete de chumbo, que você, quando ela põe, você quase faz, você chega, cai, né? Põe um colete de chumbo, põe um não sei o quê, o homem liga a câmera, sai correndo, né? Ele te deixa lá sozinho. Você vai pensar o seguinte, meu Deus, vai acontecer uma merda aqui, eu vou ficar aqui sozinho. Não, por quê? Porque raio-x induz mutação. Por isso que você põe aquela capa de chumbo, porque ela barra a radiação e não deixa ela atingir as suas células. Tudo bem? Césio, a gente teve um acidente aqui em 87 de Césio 137. É o quê? Radiação. Existem diversos estudos relacionados no UFG que está relacionando o acidente do Césio com o aumento da probabilidade da taxa de câncer em Goiânia. Tudo bem? Né? Principalmente daquelas pessoas que já eram adultas naquela época, tá? Que mais que eu ia falar para você? Ah, outra coisa, radiação ultravioleta. Sabe aquele protetor solar que você morre de preguiça de passar por pura preguiça? Por pura preguiça? E quando eu falo preguiça, é preguiça das meninas e preguiça dos meninos. Meninas tendem a ter um pouquinho mais de predisposição. O protetor solar não é pura e simplesmente para... Ai, professor, eu gosto do protetor com cor porque já dá um pá na cara da gente. É claro, também gosto, sou boba. Só que ele é importante também para os meninos. Aí você compra um protetor e você vai sair na rua e você vai passar, porque ele vai barrar radiação ultravioleta, tá? Porque para a radiação não atingir sua pele, a maior origem dos cânceres que nós temos está relacionado com câncer de origem de pele. Tudo bem? É por isso que precisa passar protetor, porque sol tem radiação. Não é porque, ai, professora, eu não tô nem aí se eu vou ter ou não ter pintinhas. Tudo bem, você pode estar nem aí para pintinha, mas você tá aí pro câncer. Perceberam? Ficou claro? Sim? Até aqui tá todo mundo entendendo? Sim, sim, de boa? Ok. Agora vamos falar, de fato, da mutação gênica. Olha só, por que a gente vai falar da mutação gênica? Porque existem dois tipos de mutação. Uma mutação gênica e uma mutação cromossômica. Iniciaremos o assunto falando de mutações gênicas e depois nós vamos falar das mutações cromossômicas, certo? Beleza? Aí, antes de iniciarmos o que de fato é mutação, era o que eu esqueci de fazer. Puxa aí uma setinha aqui, ou na folha, onde você quiser. Eu vou falando aqui, vocês vão anotando. Depois que a gente fizer essas anotações, a gente vai para a leitura e entender de fato o que é mutação gênica. Puxa aí para mim, rapidão, e escreve assim, ó. Consequências da mutação. Consequências da mutação. Aí, eu tô falando de mutação gênica, tá? Por isso que você vai puxar uma setinha na mutação gênica. Consequências da mutação gênica. 2 pontos. Mutação, a primeiro tópico. Mutação sinônima ou silenciosa. Mutação sinônima ou silenciosa. A mutação sinônima ou silenciosa produz o mesmo aminoácido. Produz o mesmo aminoácido. Vírgula. Isso é possível. Isso é possível porque o código genético é degenerado. Isso é possível porque o código genético é degenerado. Ponto. Ela
não traz consequências. Ela não traz consequências. Ponto. Todo mundo tá junto comigo? Sim? Ó, próximo tópico. Mutação de sentido trocado. Próximo tópico. Mutação de sentido trocado. 2 pontos. Produz um aminoácido diferente. Produz um aminoácido diferente. Produz um aminoácido diferente. Ponto. Ela traz consequências. Ponto. Ela traz consequências. E, para finalizar, o último tipo de consequência. Mutação sem sentido. Mutação sem sentido. 2 pontos. Produz um códon de parada. Produz um códon de parada. Aí você coloca entre parênteses. Fim da tradução. Entre parênteses, fim da tradução. Ponto. Traz consequências. Ponto. Mutação sem sentido traz consequências. Ponto. Certo? Todo mundo anotou? Sim? Todo mundo anotou? Todo mundo conseguiu? De boa? Então, bora lá. Vamos lá, então, falar das mutações. O livro trouxe só 2 consequências, tá? Eu não gostei porque ele trouxe uma aí como se fosse sinônimo. Então, eu preferi colocar assim, ressaltar para vocês. Tudo bem? Bora lá, então. Vitor, você quer começar falando das mutações gênicas? Então, bora. Pode ir. Mutações gênicas. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Mutações gênicas. As mutações gênicas são aquelas que apenas um locus gênico é afetado, com alteração, por exemplo, da sequência de nucleotídeos do DNA, a qual pode modificar a proteína codificada. Na maioria das vezes, as mutações gênicas são prejudiciais ou deletérias. Ocasionalmente, as mutações são favoráveis. Nossa senhora, eu li tudo errado. Ocasionalmente, porém, as mutações são favoráveis, trazendo vantagem adaptativa, sendo selecionadas e incorporadas ao patrimônio genético da espécie. Pera, segura. Olha só. Interpretando o que está escrito aí. Mutação gênica é aquela que vai ocorrer somente em um determinado locus gênico. O que é locus gênico? Quando eu comecei a falar genética, lá no início do ano, eu fiz para vocês alguns conceitos. Locus gênico é o local de um determinado gene. Então, por exemplo, quando eu falo que aconteceu uma mutação no gene que determina a hemoglobina, essa mutação só foi na hemoglobina. A insulina, a queratina e todas as outras proteínas do indivíduo estão perfeitas, porque ela foi somente em um determinado gene.
Ficou claro isso? Sim? Normalmente, a maioria das vezes, uma mutação gênica em um determinado gene, ela é desfavorável ou deletéria. O que é deletéria? Ela é tão ruim, mas ela é tão ruim que o indivíduo nem sobrevive. Ele já morre ainda lá dentro, porque não tem como sobreviver. E quando ela é desfavorável, é quando ela diminui a capacidade de sobrevivência de um indivíduo. Então, perceba que é diferente. Deletéria, ela é tão ruim que o indivíduo até morre, nem sobrevive. A desfavorável, né, ou prejudicial, é aquela que prejudica a sua adaptação no meio. E acaba que ela vai sendo selecionada de maneira negativa. Tudo bem? Aí, ele ressaltou o seguinte, em alguns momentos, ocasionalmente, raramente, ela surge algo favorável. E aí, se ela é favorável, ela vai trazer uma vantagem adaptativa. E por isso que ela vai sendo selecionada e incorporada no patrimônio genético da espécie. É isso que ele está dizendo. Então, por exemplo, vamos imaginar que aconteceu uma mutação lá na hemoglobina, tá? Tô imaginando, tô fantasiando. E a nossa hemoglobina, a nossa, normal, sem ser mutante, carrega 4 oxigênios por vez. Essa mutação ou aleatória que vai ocorrer vai permitir que ele carregue 6 oxigênios. Olha só, é uma vantagem, né? Esse indivíduo vai conseguir correr, né? E fornecer mais oxigênio, ele vai ter uma adaptação maior. Se ele vai ter uma adaptação maior, isso vai selecionar, tudo bem? Vai incorporar ao patrimônio. Por que vai incorporar? Porque se ele tem mais vantagem, ele consegue mais alimento, ele sobrevive melhor, ele consegue reproduzir mais, ele consegue deixar mais filhotinhos. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, olha só, a figurinha ele traz aqui, ó, um alelo, A1, sofreu uma mutação. Nossa, virou A2. Só que essa mutação foi favorável, então ela acabou o quê? Permanecendo aqui na população. Acaba que depois pode sofrer uma outra mutação e surgir um A3? Pode surgir um A3. Que é um exemplo de coisa que vocês já estudaram, que foi surgindo mutação? Lembra quando eu falei para vocês de sangue? O tema de sangue não era alelos múltiplos, tinha 2 alelos. Por variação, surgiu um terceiro alelo. Eu não tinha o isão A, o isão B e o izinho? São 3 alelos. Como que surgiu? Mutação. Beleza? Todo mundo tá me acompanhando? Tá fazendo sentido para todo mundo? Sim? Tá todo mundo aqui? Sim, sim. Então tá bom. Vitor, continua então. As mutações gênicas podem ocorrer de várias maneiras, algumas descritas a seguir. Substituição. Troca de um par de nucleotídeos por outro. A substituição do par de nucleotídeos pode ser silenciosa, caso o códon alterado codifique o mesmo aminoácido, ou com a perda de sentido. Caso o códon alterado codifique outro aminoácido, modificando a conformação da proteína produzida. Um exemplo de mutação com perda de sentido ocorre na anemia falciforme. Isso. Segura. O que é a mutação de substituição? A palavra substituição. Eu vou substituir uma base por outra. Então, olha só. Tá vendo que bem aqui, ó. Isso aqui é a sequência de DNA do indivíduo. Aí, olha só. Aqui eu tenho um C e um G. CG, GC. Tá vendo, ó? Tem aqui TA, GC, GC. Olha só. Aconteceu uma mutação. TA, AT, GC. Eu mudei aqui, ó. Aonde está circuladinho era para ser GC e ficou AT. Eu substituí nucleotídeos por outro. Tudo bem? Aí eu vou falar que é uma mutação de substituição. Quais são as consequências dessa mutação de substituição? As 3 consequências que você anotou que eu digitei para você. Uma mutação silenciosa, uma mutação de sentido trocado e uma mutação sem sentido. Como assim? Mutação silenciosa é aquela que vai mudar esses nucleotídeos, só que não muda a proteína. Não muda. Vamos imaginar o seguinte, que esse pedaço aqui, ó, vai codificar a hemoglobina. Justamente onde teve essa mutação aqui, ó, mudou,
teve alteração do DNA, mas continua produzindo hemoglobina. Eu vou chamar essa mutação de mutação silenciosa. Vai trazer consequências para o indivíduo? Não, porque tá tendo a hemoglobina dele do mesmo jeito. Aí você vai falar assim, professor, pelo amor de Deus, como que mudou o DNA e não mudou a proteína? Bom, isso é possível, aí você vai ter que lembrar lá do ano passado, porque o código genético é degenerado. E o que é o código genético? É aquela tabela que você estudou ano passado, que tinha todos os códons do RNA mensageiro com os respectivos aminoácidos. Aí lembra que tinha códon que era lá assim, AUU, AUG, AUC e AUA, sei lá. Todos eles determinam o mesmo aminoácido, sei lá. Vamos falar que é a alanina. Isso é possível por conta disso, tá? Por isso que é possível ter mutação silenciosa. Então, se o vestibular, se o Enem, ou se eu na minha prova te perguntar que obrigatoriamente, todas as vezes que eu tiver uma mutação por substituição, eu vou ter consequências, o que você vai responder? O que você vai responder quando eu te perguntar? Na minha prova ou Enem, todas as vezes, aí vai te perguntar assim, verdadeiro ou falso? Obrigatoriamente, todas as vezes que houver uma mutação por substituição, necessariamente vai haver consequências? Sim ou não? Não, perfeito. Olha só, por que obrigatoriamente não vai ter consequências? Porque eu tenho um tipo de mutação que é silenciosa. Ou seja, mudou isso aqui. Ó, você concorda comigo que GC é diferente de AT? Teve uma mutação? Teve. Só que, nesse caso aqui, essa mutação não vai causar, pode não causar prejuízos, por quê? Porque o código genético é degenerado, tudo bem? Código genético é degenerado. Professor, eu não lembro quem que é esse código genético. Você vai pegar o seu livro, quem tem os livros aí? Quem não tem os livros, tudo bem. Você digita lá no Google agora, pega seu celular e digita código genético. Vai abrir uma tabela. Uma tabela. Quem tem o livro, e o código genético está no livro 2, na página... Eu estava falando dele agora. Na página 11. O que é o código genético? É isso aqui, ó. Isso aqui, lembra dessas tabelas? Isso aqui? Isso aqui é o código genético. Tudo bem? Eu posso ter esse tipo de mutação porque o código genético é degenerado. Tudo bem? Beleza? Mas pode ser que essa mutação leve à mudança do aminoácido? Pode. Aí eu vou chamar ela de mutação de sentido trocado, que é o que vocês anotaram. Mudou o aminoácido. Se muda o aminoácido, muda a proteína. Então, meu amigo, aquela mensagem que era para produzir hemoglobina, já não vai produzir mais hemoglobina, vai produzir agora queratina. Tem nada a ver. Tudo bem? Ou também, a consequência dessa mutação que você acabou de ler aqui, pode ser uma mutação sem sentido. O que é mutação sem sentido? Você vai acabar essa aula, você vai abrir esse código genético. Você vai ver que tem uns códons lá que fala que é o códon de stop. Esse códon de stop sinaliza para o ribossomo que a proteína acabou. Entendeu? Aí, no meio do negócio, vamos imaginar que aqui no meio do negócio, ponto, fala assim, puf, acabou a proteína. Vai ter consequência? Vai mudar a proteína. Então, entender a relação das consequências que eu fiz, vocês anotarem com isso daí? Sim ou não? Responde rápido, menos de 1 minuto, que o tempo vai desligar na minha cara. Sim, sim. Beleza. Falamos só da mutação de substituição. Para a próxima aula, a gente termina as outras e fala da cromossômica. Beleza? Amores, super beijo. Fiquem com Deus. Sexta-feira, todo mundo junto comigo. Não desiste não, tá? Beijo, beijo. Beijo, meus amores. Até lá.